No vídeo passado, nós determinamos a equação desse plano aqui, que é a equação geral do plano, através de uma determinante. Então, o que nós fizemos era supor que nós temos um ponto qualquer do plano, x0, y0, z0, que nós demos o nome de A. Nós supomos um ponto qualquer, e esse ponto só ia pertencer ao plano se os vetores AP, AB e AC fossem LD, ou seja, linearmente dependentes. Isso implica que a determinante, que tem os três vetores, um em cada linha, a determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Se essa determinante for igual a zero, então os vetores são linearmente dependentes, ou seja, formam um plano. Aqui está a representação. Se esses três vetores forem LD, formam um plano. Para testar se eles são LD, nós temos essa matriz aqui, que é um dispositivo prático. Então, desenvolvendo essa matriz, eu cheguei a esse termo aqui, esses termos somados. Isso aqui eu chamei de A, SP menos TN eu chamei de A, B foi TM menos RP, e RN menos SM eu chamei de C. Nós terminamos então com a equação geral do plano. O que eu não falei no outro vídeo, que eu achei que ia ficar muito pesado e muito longo, mas eu vou falar aqui como um complemento, é que A, B e C não podem ser simultaneamente nulos. Então A, B e C não são simultaneamente nulos. Por que disso? Bom, primeiro que se A, B e C fossem simultaneamente nulos, nós não teríamos um plano aqui, mas eu quero deixar isso mais claro para você. Por que isso não formaria um plano? Eu quero demonstrar então que se A, B e C forem simultaneamente nulos, eu vou ter que o vetor AB e AC, um é combinação linear do outro, ou seja, um é paralelo ao outro. Eu já demonstrei no vídeo passado, ou num dos vídeos passados, que se o ponto C tivesse aqui, eles seriam colineares e dois vetores colineares não formam um plano, eles definem múltiplos planos. Posso ter múltiplos planos ao redor dessa reta aqui. Então o que eu quero demonstrar é que se A, B e C forem simultaneamente nulos, eu vou ter que AB e AC são colineares, ou seja, um pode ser escrito como uma combinação linear do outro. E para demonstrar isso, então, vamos partir do seguinte princípio. Eu vou supor que A, B e C são simultaneamente nulos. Então A era isso aqui, era SP menos TN. Então eu vou supor que isso aqui é igual a zero. Eu vou supor também que B é zero, então TM menos RP é igual a zero. E também que Rn menos Sm é igual a zero. É igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, então SP é igual a TN. SP, escrevi numa outra cor. SP é igual a TN. Aqui implica que TM é igual a RP. E Rn é igual a Sm. Agora eu quero provar que existe, digamos, um vetor pode ser escrito como uma combinação linear do outro, ou seja, um é um múltiplo do outro. Então eu tenho aqui as componentes do vetor, vamos só relembrar quais que eram os vetores aqui, eram os vetores RST e MNP. Então eu quero provar que existe uma relação entre esses dois vetores se nós supormos que os três são nulos, simultaneamente nulos. Vamos chegar aqui embaixo. Então vou deixar meus dois vetores aqui para lembrar. Então eu tenho que mostrar que RST de alguma forma pode ser escrito como uma combinação linear, uma constante vezes MNP. Então o que eu posso fazer aqui? Vamos ver os números que pertencem ao mesmo vetor. S e T pertencem ao mesmo vetor. P e N pertencem a um outro vetor. Mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Vamos ver o que eu posso fazer. Se eu dividir os dois lados por N, ficaria S sobre N é igual a T. Vou dividir os dois lados por P também. Então S sobre N é igual a T sobre P. Eu estou supondo, claro, S, vamos ver, N diferente de zero e P diferente de zero. P diferente de zero. Aqui eu teria, no segundo aqui eu teria T, vamos ver, nós podemos dividir T por, os dois lados por P, ficaria T sobre P, dividindo os dois lados por M, ficaria R sobre M.
Supondo, é claro, vou colocar aqui mais para o lado, supondo P diferente de 0, já supus ali, e M diferente de 0. E aqui nós podemos então fazer a divisão também para, vamos ver, Rn, eu posso dividir os dois lados por S, não, eu posso dividir por M, fica R sobre M, é igual a S sobre N, então dividir os dois lados por M e por N, então tem que supor, então N, P e M tem que ser diferente de 0. Agora só vou copiar esse aqui para visualizar o que está acontecendo. Eu sei que R sobre M é igual a S sobre N, só que S sobre N é igual a T sobre P. Então, isso aqui é igual a T sobre P. Então, perceba que nós temos RST aqui em cima e MNP aqui embaixo. Ou seja, nós temos uma mesma constante, isso aqui eu posso chamar, sei lá, de um lambda. Então, posso dizer que um vetor pode ser escrito como lambda vezes outro. Porque nós temos a divisão aqui é constante entre os três números. Então, é como se um fosse múltiplo do outro. Então, nós temos um vetor sendo múltiplo do outro. Isso implica que eles são colineares, porque se um vetor é múltiplo do outro, eles têm a mesma direção. Então, eles são colineares. Então, é como se fosse AB aqui e AC aqui. Logo, eles não definem um único plano. Nós podemos ter um plano que... Aqui não vou ter como desenhar em duas dimensões, mas já fiz no outro vídeo. Um plano que passa por A e B. Nós também podemos ter um outro plano que passa por A e B. Nós temos infinitos planos que passam por essa reta. Então, se A, B e C fossem simultaneamente nulos, isso não ocorreria. Aliás, ocorreria que existem infinitos planos, então nós não definiríamos um único plano. E um outro modo de escrever que A, B e C não são simultaneamente nulos é a mesma coisa que escrever A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado diferente de 0. Por que isso? Se B e C forem zero, então B ao quadrado e C ao quadrado são 0, então A ao quadrado é diferente de 0. Isso só acontece quando A é diferente de 0. A mesma coisa se A e B fossem 0, eu teria A ao quadrado 0 mais B ao quadrado 0, eu teria C ao quadrado diferente de 0. Isso só acontece quando C é diferente de 0. Então, A, B e C não são simultaneamente nulos. A mesma coisa se A e C fossem 0, B ao quadrado diferente de 0 implica que B é diferente de 0. Então, toda hora que eu tento supor 2 iguais a 0, eu tenho obrigatoriamente que dizer que o que sobrar é diferente de 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é diferente de 0. Então o que nós demonstramos aqui é que quando nós temos um plano, quando nós temos esses três vetores aqui, eles são linearmente dependentes, eles formam um plano que tem a equação AX mais BY mais CZ mais D é igual a 0. Mas e se eu quisesse supor o contrário? E se será que toda a equação... Deixa eu copiar de novo aqui. Será que toda a equação nessa forma aqui, AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, com A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado diferente de 0, será que isso aqui sempre vai definir um plano? Deixa eu copiar. Opa, apaguei aqui. Vamos supor isso aqui agora, o inverso. Será que isso aqui define um plano? Então o que nós acabamos de fazer era supor três vetores linearmente dependentes e chegar numa equação do plano, que foi o que nós fizemos aqui. Mas agora, vamos ver se toda a equação desse modo aqui define um plano. Vamos fazer o inverso, então. Eu vou supor, então, que isso aqui define um plano e A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é diferente de 0. Então, vamos ver se isso é verdade, se isso aqui define um plano. Então, eu vou achar três pontos que satisfazem essa equação, ou seja, 3 x, y, z que vão satisfazer essa equação. Então, vamos supor y igual a 0, z igual a 0, e achar quanto deve valer x. Eu vou chamar esse aqui do meu ponto A. Meu ponto A. Então, se y e z são 0, então isso aqui vão valer 0. Eu vou ter ax mais d igual a 0. Bom, quero achar x, então ax é igual a menos d. X é igual a menos d sobre A. Como A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado igual a 0, vai existir um caso em que A é diferente de 0, então eu posso dividir por A. Então eu achei aqui que x é igual a menos d sobre A. Esse é meu primeiro ponto. Então agora vamos fazer o ponto B. Ponto B,
eu vou supor que y é igual a 0, z igual a 1, e nós vamos encontrar quanto vale x. Então, se y é igual a 0 e z vale 1, eu tenho que ax mais by, y vale 0, então não vou colocar by, mais cz, z vale 1, então fica mais c, mais d igual a 0. Vamos resolver isso aqui para x. Então fica ax é igual a menos c menos d, x é igual a menos c sobre a, menos d sobre a. Então, meu terceiro ponto é menos c sobre a, menos d sobre a. E agora nós vamos supor y é igual a 1. Vamos escrever o terceiro ponto aqui. Ponto C. Y igual a 1. Z igual a 0. Nós vamos encontrar x. Bom, se y é igual a 1, z igual a 0, nós não vamos ter o cz. Vai ficar ax mais by, que y é 1, então fica só b, mais d igual a 0. Ou seja, ax é igual a menos b menos d. Então, x é igual a menos b sobre a, menos d sobre a. Então, terceiro ponto aqui, o x vale menos b sobre a, menos d sobre a. Então, vamos listar os pontos que nós temos aqui. Eu tenho o ponto, vou escrever aqui para não ficar confuso. Eu tenho o ponto A, que é o menos d sobre a 0, 0. Perceba que os pontos que eu escolhi foram para facilitar. Podia ter escolhido outros pontos, aí ia ficar um sistema muito grande. Então aqui já tenho zeros envolvidos e fica bem melhor. O ponto B é igual ao menos c sobre a, menos d sobre a, 0, 1. E o ponto C é menos b sobre a, menos d sobre a, 1, 0. E agora, se nós temos esses três vetores, aliás, esses três pontos, nós podemos determinar dois vetores e assim formar a equação do plano. Então, para determinar, eu posso determinar os vetores AB e AC. Vamos fazer AB primeiro. Ficaria AB é igual a B menos A, que é igual a menos C sobre A menos D sobre A, menos D sobre A. Eu estou subtraindo isso aqui disso. Então fica menos C sobre A, menos D sobre A, menos D sobre A, menos D sobre A, que dá mais D sobre A. Na primeira coordenada, isso. A segunda coordenada fica 0, menos 0. E a terceira coordenada fica 1 menos 0, que dá 1. Então, esses daqui, menos D sobre A mais D sobre A é igual a 0. Então, eu tenho o ponto menos C sobre A, 0 e 1. E agora falta fazer AC, que é igual a C menos A, que fica menos B sobre A, menos D sobre A. Estou fazendo o ponto C, menos o ponto A, então fica menos D sobre A, que dá mais D sobre A, mesmo caso lá de cima, que vai cancelar, vírgula, 1 menos 0, que dá 1, e 0 menos 0, que dá 0. Então esse aqui dá o ponto, esse aqui cancela, fica menos B sobre A, 1, 0. Como esses dois vetores são linearmente independentes, um não pode ser escrito como uma combinação linear do outro, porque não tem nenhuma constante vezes 0 que dá 1, ou vezes 1 que dá 0 ao mesmo tempo. Então, eu já tenho os vetores AB e AC. Em um ponto, eu posso usar o ponto A, o B ou o C. Eu posso construir um plano a partir daquele método da determinante que eu demonstrei lá em cima. Então, para facilitar, eu vou usar o ponto A. Então, vou copiar o ponto A aqui. Então, nós temos os vetores AB e AC e o ponto A. Eu posso fazer determinante, então, ficaria... Aliás, eu tenho que supor ainda um ponto P qualquer, né? Então, o meu ponto P é igual a x, y, z. Então, AP ficaria igual a x menos d sobre A, ou x mais d sobre A, vírgula, y menos 0, vírgula, z menos 0. Agora é só colocar os vetores AP, AB e AC na minha determinante.
Então a determinante ficaria assim, x mais d sobre a, y e z, eu coloquei o AP aqui. Agora eu vou colocar AB, ficaria menos c sobre a, 0, 1, e AC ficaria menos b sobre a, 1, 0. E aí eu tenho que calcular essa determinante igual a 0, ao método de copiar a coluna. Isso aqui é igual a 0. Vamos escrever numa outra cor. Isso aqui é igual a 0. Ok, agora eu tenho que multiplicar essa determinante. Eu acho que isso vai ficar muita coisa. Vamos ver. Isso aqui vai dar 0. Aqui fica menos b sobre a y. Né? Aqui fica menos c sobre a mais menos c sobre a z. Vezes 1. E agora eu vou mudar o sentido. Então fica menos isso aqui, que dá 0. Menos x mais d sobre a. Então fica menos x menos d sobre a. Menos isso aqui que dá 0. Então isso aqui tem que ser igual a 0 pela minha determinante. Isso aqui tem que ser igual a 0. Vou multiplicar os dois lados por a. Então fica menos by menos cz menos ax menos d igual a 0. Vamos multiplicar tudo por menos 1. Então fica, e já vou rearranjar os termos, fica ax mais by mais cz mais d igual a 0. Então nós chegamos novamente na equação do plano. Então, toda a equação na forma ax mais by mais cz mais d igual a 0 forma um plano. Nós fizemos o contrário e provamos que toda equação nessa forma, admitindo a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado diferente de 0, ou seja, a e b e c não simultaneamente nulos, formam um plano.